Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o tema o juízo final. Eu já quero convidar você que abre a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Apocalipse, do capítulo de número 20 e do verso de número 11 até o verso de número 12. Apocalipse, capítulo número 2, ou melhor, capítulo número 20, e do verso 11 até o verso 12, que nos diz assim: E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Aqui fala uma coisa cuja fugiu da presença desse ser que estava nesse trono, os céus e a terra. O que quer dizer isso? Ao final do milênio, quando Satanás será solto, ele vai levantar um grande exército para enfrentar Cristo. E quando acontecer isso, Cristo vai destruir todo esse exército. E nesse momento, os céus e a terra, todos que estavam na terra, vão morrer automaticamente. E vai instaurar o grande juízo final de todas as eras. Esse julgamento não vai ser nos ares, porque o universo todo físico, galáxias, via-lácteas, planetas, tudo sumiram. Pegaram fogo de uma tal maneira que nenhuma alma vivente conseguiu suportar essa situação. Todos morreram. E todos que vão se apresentar perante esse trono branco. Por que esse trono branco? Porque é grande, porque é branco, porque existe santidade e também justiça. E o próprio Cristo está sentado para julgar. E a Bíblia fala que tanto grandes e pequenos se apresentarão perante esse trono. Muitos vão se apresentar com seu corpo imortal, mas carregado em pecados. E vai se abrir vários livros, também o livro da vida. Vai se abrir o livro dos atos dos homens, o livro da consciência, o livro da memória, o livro do evangelho, o livro da lei, o livro da natureza e o livro da vida. Por isso que fala que abriu-se os livros. Eu já quero falar sobre, primeiro vou falar hoje dos livros, o livro de Atos dos Homens e o livro da consciência. Eu já quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, do capítulo número 20 e do verso número 2, fala assim, 12, fala assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se um livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O livro de Atos dos Homens é o livro que vai estar escrito ali palavras dos homens, palavras de pecados, pensamentos pecaminosos de pecados e atos do pecado. Vamos lá? Já quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12 e do verso 36, que fala assim: Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Também
Eclesiastes, do capítulo de número 12, e do verso 14, fala assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Aqui o que é encoberto, o que o homem não fala, são pensamentos ocultos, estratégias, pensamentos de maldade e também que manifestam em obras. Então, esse livro, que é o livro das obras, todo homem comete pecado por palavras, por pensamentos e por obras. Então, esse livro, ele vai revelar, porque tudo vai estar escrito, todas as palavras ociosas, toda obra ociosa, todos os pensamentos maus, pessoas que iam se deitar, pensavam em fazer mal para a pessoa, projetava, maquinava estratégia para destruir vidas. Eram homens que tinham pés de sangue, dormia maquinando pensamentos diabólicos para fazer mal. São pecados, palavras ociosas, mentiras, falsidade, elogios mentirosos, elogios por ganância, rir para alguém, mas por dentro está tendo raiva daquela pessoa. Pessoas violentas, pessoas que batiam nas costas de alguém, diziam meu amigo, mas no pensamento era uma raiva, uma ira. Tudo isso vai estar escrito nesse livro, que é o livro dos Atos dos Homens. Então falei sobre o livro dos Atos dos Homens, agora vou falar o livro da consciência. Eu já quero que você abre a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Romanos, do capítulo de número 2 e do verso de número 15. Livro de Romanos, do capítulo de número 2 e do verso de número 15. Vou falar agora sobre o livro da consciência. Olha só como é que fala esse versículo. Mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, que defendendo-os. Todo ser humano possui a lei da consciência em seu coração, lhe dando a noção do que é certo e do que é errado. Talvez você pergunte assim: como é que Deus vai julgar uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo? Como é que Deus fez esse julgamento? Por exemplo, índios que nunca ouviu falar em Cristo, pessoas que moravam, por exemplo, no Polo Norte, há muito tempo atrás, que nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo, nunca ouviu falar. Como que Deus vai julgar essas pessoas? Essas pessoas, elas vão se julgar pela sua própria consciência. A consciência é uma lei de Deus, que a pessoa, ele vai saber o que é certo e o que é errado. A pessoa vai saber, isso aqui que eu faço é correto, isso aqui que eu faço é errado. As pessoas que vão ser condenadas e vão ser lançadas pelo lago do fogo, essas pessoas nunca deram ouvido à sua consciência. Eram pessoas más, pessoas violentas, pessoas que maquinavam, pessoas que tinham prazer em fazer mal, pessoas violentas, pessoas que não davam valor, nada, pessoas que não paravam, mesmo na sua consciência,
Eles sabiam que haveria um Criador de tudo, mas mesmo assim essas pessoas jamais respeitaram a sua consciência. Faziam perversidade por fazer perversidade. Porém, havia outras que davam ouvido à sua consciência e sabiam o que era certo e o que era errado. E essas pessoas, então, voltavam-se para fazer o que é correto. Então, ali Deus começava a trabalhar ali nessas pessoas, porque Deus nunca deixou de atuar na humanidade. Então, automaticamente, você via a pessoa se desenvolvendo na sua consciência. Instintamente, a pessoa, na época antiga, as pessoas sabiam, por exemplo, os índios sabiam que havia Tupã. Tupã era o deus dos índios. E muitos índios reverenciavam Tupã. E tem outros índios que não reverenciavam. Como, por exemplo, hoje. Hoje, por exemplo, tem pessoas que temem e amam a Cristo. Mas tem outros que sabem que Cristo existe, mas não temem nem amam. A mesma coisa era na sociedade dos índios. Eles sabiam que havia Tupã, porém, eles nunca amavam Tupã. Já outros amavam Tupã, reverenciavam Tupã, exaltavam, tributavam, levavam oferenda para Tupã. Outros era só de boca para fora, vivia naquela comunidade, mas o coração estava distante, não dava ênfase para a sua própria lei da consciência. Então, esses vão ser julgados pela sua própria consciência, como fazer o que é correto e o que não é correto. Tá bom? Entendeu tudo isso? Então, todo ser humano tem uma lei da consciência e todo ser humano sabe que existe um Criador. Então, aquelas pessoas sabiam que havia um Criador, procuravam fazer o que é correto pela sua própria consciência, que era uma lei que Deus tinha colocado no homem. E outras pessoas que eram más, não davam ouvido para a sua consciência e fazia tudo de acordo com a sua maldade falava. Tá bom? Deus te abençoe e te prospere muito. A próxima aula eu vou falar do livro do Evangelho e também do livro da memória, tá bom? Deus te abençoe e te prospere muito.